Shalom a todos, que a paz de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o ungido, esteja convosco. Hoje vos traremos os estudo 4, a parte 5 das traduções da Bíblia e suas histórias. Vamos falar um pouco da versão feita por João Ferreira de Almeida, de Portugal. Bíblia João Ferreira de Almeida. A Bíblia de João Ferreira de Almeida e sua tradução do Novo Testamento foi publicada pela primeira vez em 1681 em Amsterdã. Mas sua história começa em 1642, quando, com 14 anos, não se sabe por que motivo, João Ferreira de Almeida viajou para a Ásia. Apesar de ser católico desde a infância, nesse período, aos 14 anos de idade, João Ferreira de Almeida deixou a Igreja Católica Apostólica Romana e se converteu ao protestantismo. Ao velejar entre Batávia e Malac, ambas possessões holandesas no Oriente, Almeida pôde ler um tratado anticatólico em castelhano intitulado Diferença de la Cristandad, posteriormente traduzido por ele em língua portuguesa. Nesse período, João Ferreira de Almeida, além de começar a tradução da Bíblia para o português, também escreveu algumas obras contra os ensinos da Igreja Católica Apostólica Romana. Além disso, a posição anticatólica de João Ferreira se revela em todos os seus escritos, pois, além de traduzir a Bíblia, ele compôs várias obras contra pontos que considerava os erros da Igreja Católica. 2 anos após rejeitar as doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana, João Ferreira de Almeida lançou-se num enorme projeto, a tradução de todo o Novo Testamento para o português, usando como base a versão em latim de Teodoro de Beza, consultando também como fontes traduções em castelhano, francês e italiano. O trabalho foi concluído em menos de um ano, quando Almeida tinha apenas 16 anos de idade. Terminada em 1645, essa tradução pioneira não foi publicada, mas o tradutor fez cópias à mão do trabalho, as quais foram mandadas para as congregações de Malaca, Batávia e Ceilão, hoje Sri Lanka. Apesar da sua juventude, enviou uma cópia do texto ao governador-geral holandês, em Batávia. Crê-se que a cópia teria sido enviada para Amsterdã, mas que o responsável pela publicação do texto faleceu, resultando no desaparecimento do trabalho de Almeida. Em 1651, ao lhe ser solicitada uma cópia da tradução para a Igreja Reformada na ilha de Ceilão, Almeida descobriu que o original desaparecera. Lançando-se de novo ao trabalho, partindo de uma cópia ou rascunhos anteriores do seu trabalho, Almeida concluiu, no ano seguinte, uma versão revista dos Evangelhos e do livro de Atos dos Apóstolos. Em 1654, completou todo o Novo Testamento, mas, mais uma vez, nada foi feito para imprimir a tradução, sendo realizadas apenas algumas poucas cópias manuscritas. De 1656 a 1659, trabalhou incessantemente na revisão do Novo Testamento feito anteriormente. A partir de 1663, dos 35 anos de idade em diante, Almeida trabalhou na Congregação de Fala Portuguesa da Batávia, onde ficou até o final da vida. Ao mesmo tempo, retomou o trabalho de tradução da Bíblia iniciado na juventude. Foi somente então que passou a dominar a língua holandesa e a estudar grego e hebraico. Em 1676, Almeida comunicou ao presbitério que o Novo Testamento estava pronto. Aí começou a batalha do tradutor para ver o texto publicado. Sabia que o
presbitério não recomendaria a impressão do trabalho sem que fosse aprovado por revisores indicados pelo próprio presbitério. Exemplares destruídos. Escolhidos os revisores, o trabalho começou e foi sendo desenvolvido vagarosamente. 4 anos depois, irritado com a demora, Almeida resolveu não esperar mais. Mandou o manuscrito para a Holanda por conta própria, para ser impresso lá. Mas o presbitério conseguiu parar o processo e a impressão foi interrompida. Passado alguns meses, depois de algumas discussões e brigas, quando o tradutor parecia estar quase desistindo de apressar a publicação de seu texto, cartas vindo da Holanda trouxeram a notícia de que o manuscrito fora revisado e estava sendo impressa naquele país. Em 1681, a primeira edição do Novo Testamento de Almeida finalmente saiu da gráfica. Um ano depois, ela chegou à Batávia, mas apresentava erros de tradução e revisão. O fato foi comunicado às autoridades da Holanda e todos os exemplares que ainda não haviam saído de lá foram destruídos, por ordem da Companhia das Índias Orientais. As autoridades holandesas determinaram que se fizesse o mesmo com os volumes que já estavam na Batávia. Pediram também que se começasse, o mais rápido possível, uma nova e cuidadosa revisão do texto. Apesar das ordens recebidas da Holanda, nem todos os exemplares recebidos na Batávia foram destruídos. Alguns deles foram corrigidos à mão e enviados às congregações da região. Um desses volumes pode ser visto hoje no Museu Britânico em Londres. O trabalho de revisão e correção do Novo Testamento foi iniciado e demorou 10 longos anos para ser terminado. Somente após a morte de Almeida, em 1693, é que essa segunda versão foi impressa na própria Batávia e distribuída. Enquanto progredia a revisão do Novo Testamento, Almeida começou a trabalhar o Antigo Testamento. Em 1683, completou a tradução do Pentateuco. Iniciou-se então a revisão desse texto e a situação que acontecera na época da revisão do Novo Testamento, com muita demora e discussão, acabou se repetindo. Já com a saúde prejudicada, pelo menos desde 1670, segundo os registros, Almeida teve sua carga de trabalho na congregação diminuída e pôde dedicar mais tempo à tradução. Mesmo assim, não conseguiu acabar a obra, a qual dedicara toda a vida. Em outubro de 1691, Almeida morreu. Nessa ocasião, chegara a Ezequiel capítulo 48 e versos 31. A tradução do Antigo Testamento foi completada em 1694 por Jacobus op den Akker, pastor calvinista holandês. Depois de passar por muitas mudanças, foi impressa na Batávia, em 2 volumes, o primeiro em 1748 e o segundo em 1753. A segunda edição do Novo Testamento em português, revista pouco antes da morte de Almeida, veio a ser publicada em 1693. No entanto, alguns historiadores afirmam que, uma vez mais, esta segunda edição foi desfigurada pelas mãos dos revisores, perdendo-se a motivação para a continuação do trabalho de tradução da Bíblia para o português na Ásia. Foi a pedido dos missionários protestantes dinamarqueses em Tranquebar, no sul da Índia, e então parte da Índia dinamarquesa, que uma sociedade inglesa, a Society for Promoting Christian Knowledge, em Londres, financiou a terceira edição do Novo Testamento de Almeida em 1711.
Durante o século XIX, a British and Foreign Bible Society e American Bible Society distribuíram milhares de exemplares da versão de Almeida em Portugal e nas principais cidades do Brasil. A tradução dos demais livros do Antigo Testamento foi concluída em 1694 por Jacobus op den Akker. Conhecendo Jacobus op den Akker. Nome completo: Jacobus op den Akker, nascido em 6 de dezembro de 1649, morrendo em 18 de abril de 1731 com 81 anos na Batávia. Ocupação: ministro, religião calvinismo. Jacobus op den Akker foi um pastor protestante de naturalidade holandesa, que deu continuidade ao trabalho de tradução da Bíblia em língua portuguesa, realizada em sua maior parte pelo seu amigo João Ferreira de Almeida, que havia iniciado a traduzir com 16 anos de idade em Batávia, atual Jakarta, na Indonésia, onde ambos eram missionários. Jacobus deu continuidade ao trabalho de Almeida a partir de Ezequiel 41, versos 21. Em 1748, o Jacob da Batávia reiniciou o trabalho interrompido por Almeida e 5 anos depois, em 1753, foi impressa a primeira Bíblia impressa completa. Estava, pois, concluída a obra que João Ferreira de Almeida havia iniciado. Aí você vê o problema que as traduções variadas dos transcritos de João Ferreira de Almeida se tornou. Acabou por virar numa verdadeira salada mista. Por essas e por outras, que a Bíblia JFA não é uma tradução das mais confiáveis que se tem. Por essas e por outras misticidades de idiomas passados pelo português de Portugal, pelo castelhano do Oriente, pelo holandês da Indonésia da Ásia, ainda passou pelo holandês da própria Holanda, pelo inglês de Londres, voltando ao português de Portugal, um dialeto diferente do português brasileiro. Sem falar que tanto João Ferreira de Almeida quanto Jacobus op den Akker eram calvinistas. Então vou deixar para vocês aí as referências, para quem quiser saber mais sobre a Bíblia ou a versão de João Ferreira de Almeida. E encerramos por aqui essa parte do estudo. Aguardo vocês aí no próximo estudo. Que Deus vos abençoe e até lá!